Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Rolê 40+. Eu sou Leila Omari. Eu sou Luciana Mota e hoje esse episódio aqui vai ser para maiores de 18 anos. Proibido para menores de 18, porque os nossos convidados, eles já são quentes e vieram para apimentar ainda mais. Então eu quero apresentar a vocês nosso querido amigo Thiago Minaget. Aê! Tudo bem? Aquela que foi embora, voltou, porque viu que não tem como, ela é do rolê. Nossa querida Rafaela Garcês. Já tô brindando aqui, ó. Vou beber para poder falar bastante besteira. E hoje a gente já vai começar com um assunto picante. E é o seguinte, brinquedos eróticos. Eles apimentam a relação, eles são válidos, não são, eles fazem bem para a relação do casal, não fazem. E eu queria saber a opinião dos nossos convidados sobre os brinquedos eróticos na vida conjugal, não necessariamente conjugal, mas na vida a dois, na vida a dois. Então, vou dar minha opinião. Eu acho que tem muito vibrador que é melhor do que muito pinto, né? Pra começar. E os homens têm consciência disso, né? O homem que não tem uma desenvoltura tão boa, que não é tão seguro, talvez, ele sabe que tem vibrador que funciona melhor do que ele. Então, eu já tive relacionamentos com homens que não gostavam de usar vibrador. E acredito eu que por insegurança. Porque se a mulher goza com vibrador, vibra mesmo, né? Goza com vibrador e não goza com ele, vai bater uma insegurança ali. Então, eu já tive relacionamentos com homens que não queriam brinquedinho. Assim como já tive com homens que gostavam, inclusive pediam pra usar em mim, né? Não neles. Tem homem que pede pra usar neles também, tá tudo bem. Ué, e tá tudo bem se o cara quiser usar nele. Não tive essa experiência ainda, mas eu acho que o homem, quando é seguro, quando ele sabe que de qualquer forma a mulher vai gozar com ele, com ou sem vibrador, que a mulher vai curtir, enfim, ele não tem essa insegurança. Já tive as duas experiências. Eu, particularmente, já falei aqui em outros episódios, sou fã do brinquedinho. A gente hoje em dia tem uns que são, assim, recorde de 10 segundos a mulher consegue gozar com aquelas velocidades, intensidades. Isso é e tal. Bom. Isso é maravilhoso. 10 segundos? 10 segundos. Uma experiência. Então, eu acho assim que essa questão, e tem talvez uma questão geracional, de amigas minhas mais velhas, que têm maridos mais velhos, eles não topam muito brinquedinho, porque ficam nessa insegurança. E a minha experiência foi um pouco mais velha também, porque eu tive pânico de viagem, a Lu sabe dessas histórias, e aí tomei antidepressivo. E o antidepressivo, ele retarda muito a questão de você sente prazer, mas você não consegue ter orgasmo. Então os brinquedinhos, eu digo, salvaram porque eles ajudam muito, né? Goza mais rápido. O homem pode ser, desculpa, gente, mas pode ser maravilhoso. Mas assim, um sugador vai ter uma eficiência, mas eu não gosto do brinquedinho sozinho. Eu gosto de ir com o meu parceiro, meu marido. Rola super bem. Nunca teve, felizmente, nenhum senão. Inclusive, ele sempre fica louco comigo. Quem me deu o sugador foi ele, entendeu? Então, super funciona. E eu acho que a gente também tem que colocar isso. Tem pessoas que às vezes têm uma certa dificuldade, né? Tem medicações que retardam a questão do orgasmo. E o antidepressivo também causa isso no homem, eu não sabia disso. No homem e na mulher. Então retardam muito. Então às vezes também você tá com um cara achando que o cara controla muito. Que hoje tem essa coisa também das pessoas que nunca, né, chegam lá. E outras que vão muitas vezes lá, né? E outras que vão muitas vezes. Mas aí você vai contar essa história aí, tá? Que eu Eu só ouvi dizer. Eu ouvi dizer que tem gente que vai 20 dias. Ciúme do vibrador? Cara, então, eu costumo dizer, a minha frase é a seguinte: desde que nada entre mim, eu aceito tudo. Mas isso é uma coisa minha. Ponto. Eu não tenho problema de estar com a parceira, de estar com uma mulher que goste, que queira usar. Zero problema. Pelo contrário. Se aquilo ali for deixar a relação melhor, mais prazerosa, etc., eu não vejo problema nenhum, né? De novo, nada contra também, igual você falou, eu nunca tive nada com um cara que, usasse nele. Beleza. Comigo também não vai usar porque não é algo que me agrade, não é algo que eu queira. Mas também, se a pessoa quiser, cada um, o casal que tá ali naquele momento ali, cada um sabe o que é bom pra si. Mas eu acho o seguinte, eu não sabia dessa questão química,
do organismo. É até interessante isso, porque não imaginava que pudesse ter isso, não Sim. mesmo, de ignorância total. Mas eu acho que há muito essa questão geracional, né? O homem, eu sou de uma geração, eu tenho 44, então assim, eu sou ainda de uma criação muito machista, muito tu é o macho, tu é o alfa, tu é isso, é aquilo, para lá. E isso faz com que a gente queira sempre, tipo, não aceitar que o mérito seja compartilhado com alguém, muito menos com algo. Então assim, se eu tenho uma mulher e eu quero satisfazer ela, é meio que tipo, eu não quero que esse prazer seja atribuído mérito a sei lá, Pedaço de ferro. Um pedacinho de negócio que fica vibrando ali com uma pilha. Mas eu acho que isso vai muito da autoestima e até mesmo da fragilidade do homem. Isso diz mais do homem do que pela mulher. Mais sobre o homem do que sobre a mulher. Tem cara que ele tem essa fragilidade do tipo, cara, ele é tão... na mente dele, ele é tão macho. Mas esse macho que eu digo é o macho antigo, aquela coisa de... que eu sou o melhor, o maioral. Que ele não quer compartilhar esse mérito. Mas assim... Mas você acha que internamente a pessoa acha mesmo ou ela é complexada? Porque Eu a acho que tem pessoa- dos dois, eu acho que tem dos dois, porque assim, não dá pra eu dizer muito pelos outros. E te digo mais, tá? Em roda de amigos, isso não é um papo que rola muito não, entre homens. Pra vocês terem noção, eu zero problema em falar, tanto se eu tivesse algum problema de falar sobre isso, eu não tava aqui. Mas assim, em roda de homens, e a Rafaela tá aqui, é prova, a gente conversa muito, que às vezes ela vira pra mim e diz, cara, eu quero uma opinião de homem, mas como se você estivesse falando com um homem, fala comigo como se você estivesse falando com um amigo teu. E aí, eu vou falando como se fosse um homem mesmo. Inclusive Como se com os fosse, porque ele nem é. Não, inclusive com os preconceitos, como se ela fosse homem, que eu tô dizendo. Com Inclusive com os machismo preconceitos, inerente. com o machismo, porra, como é que o Sem homem... ter que Aí fazer você vai falar aquele assim pra mim, filtro. mas isso é machismo. Cara, eu sei que isso é machismo, mas é assim. Assim que o homem pensa. No caso, um homem que praticamente meio que tem a mesma cabeça que eu tenho. Mas o que eu acho essa coisa igual você perguntou, né? Será que o cara não tem um complexo, etc? Pode ser. Porque eu vejo que até entre homens isso não é um assunto... E, inclusive, serei eternamente sacaneado, zoado no grupo dos meus amigos porque eu tô falando isso aqui, mas de fato não é um assunto que rola entre homens. Não se fala. Não se fala isso, eu tô falando isso com mulheres. Mas vamos lá, Agora- o homem, ele quer ver a mulher gozar, ele tem Quer, prazer em ver quer. a mulher gozar, ou ele quer Não, ter então. a segurança de dizer que ele fez a mulher Então, gozar? tem um pouco dos dois, tá? Eu vou falar uma coisa, assim, eu já vivi um momento da minha vida, uma fase, talvez a fase da juventude, do garoto, que eu tinha o prazer de ver, de fazer a mulher chegar no orgasmo. Hoje, eu prefiro ter uma pessoa, estar com uma pessoa que ela sinta prazer, chegue no orgasmo comigo. Agora, se o comigo precise ou possa ter um brinquedo, algo a mais que vá satisfazer ela, eu não vejo problema. Como eu disse, desde que nada entre mim, eu aceito tudo. Desde que não tenha algo que fuja daquilo da relação que a gente tem. E venhamos e convenhamos também os acordos entre o casal aqui. Cada um tem seus acordos, cada um faz como bem entende. Mas eu acho que aquilo que os dois concordam, combinam e querem, tá valendo. Agora, o problema do vibrador, eu acho que ainda vem muito da questão da criação de macho, de machista, do cara que eu que tenho que fazer minha mulher gozar. Eu que tenho que fazer minha mulher sentir prazer. Eu não vou deixar ela sentir prazer de outra forma. E já vi situações do cara ficar com ciúme porque a mulher falou que, eu tava pensando em você, eu usei aqui, gozei pensando em você. O cara, porra, como assim? O cara sentiu ciúme de um negócio, de um objeto, assim. É surreal. Mas tem, tá? Mas assim... de tudo. Agora, trazendo uma outra perspectiva sobre essas questões dos brinquedos eróticos e tudo, eu tive acesso a alguns depoimentos de mulheres e até alguns estudos que demonstram que algumas mulheres... porque aquilo ali é um estímulo elétrico que um outro ser humano não vai conseguir proporcionar, né? Por melhor que o cara seja, por mais experiente, aquilo ali é um estímulo constante, elétrico, que dificilmente alguém vai conseguir reproduzir. Mulheres que perderam a capacidade de ter orgasmos com outra pessoa, ou até mesmo sozinhas, em razão do uso prolongado dos vibradores. Elas não conseguem mais ter orgasmo se não for com o vibrador, porque elas se habituaram com o vibrador e não conseguem mais ter prazer. Mas, Leila, deixa eu te falar uma com coisa outro sobre tipo isso. de estímulo. Eu tenho um filho, acabou de fazer 19 anos, né? Então, óbvio que eu acompanhei ali o crescimento dele, a pré-adolescência, adolescência, e eu fui acompanhando, e obviamente que na minha função ali de pai, acompanhar a questão do descobrimento da sexualidade e tal. E uma coisa que me chamou muita atenção, uma vez uma psicóloga falando, olha, essa fase é a fase hormonal que explode, né? E aí tem a questão da masturbação, principalmente para o menino. E aí tem um outro ponto, né? A menina, ela não é conduzida ou levada para
entender como funciona a masturbação. Para quem é mãe ou pai de filha, não conduz a filha para esse entendimento. Diferente do pai. Então, assim, o pai vai ter a conversa com o filho, vai falar sobre masturbação, como funciona, etc. E aí, eu lembro que uma psicóloga, eu nunca tinha pensado nisso, isso é muito interessante que você falou. Porque você falou assim, as mulheres, às vezes, elas não conseguem mais ter prazer com o homem por conta do uso do aparelho. E a psicóloga falou, tem que cuidar, porque às vezes, o adolescente, o pré-adolescente principalmente, ele começa a se masturbar de uma forma que ele começa a sentir prazer, ele passa a não, sequer, ela falou, eu tenho casos que tem adolescentes que sequer querem se relacionar com outras pessoas porque eles estão absolutamente satisfeitos com a masturbação. Então, essa coisa do prazer individual, aí vem o ponto, né? Sim. Você vai usar um brinquedinho individualmente para se satisfazer, porque você não quer outra pessoa, que aí tem um outro ponto também, né? Às vezes você tá decepcionada, sai de uma relação, sai de um casamento, sai de um namoro, que você não quer mais ninguém Quer se comigo. preservar. Quem não passa por isso, quem nunca passou, quer se preservar e encontra prazer ali individualmente, sozinho. Agora, tem a questão que você traz isso para melhorar o seu prazer na Você relação. falou Aí é outra parada. uma questão muito interessante, que eu não sei se vocês já tentaram. A mulher conhece o corpo dela muito pouco. Eu conheço demais o Olha meu. só, Eu conheço demais o meu. Desde que a gente é criança, na porta dos banheiros, o que tinha desenhado? Um pênis, gente. Não sempre tinha um pênis desenhado na mesa da carteira do colégio, no caderno. É isso. Porque tem Gente, essa quem questão- sabe aqui desenhar uma vagina? Você sabe desenhar uma vagina? Vou te dar um papel e uma caneta, desenha uma vagina. Você desenha uma vagina? Olha, eu desenho até A de olho gente não fechado. conhece o órgão. O nosso órgão, a gente não conhece o nosso corpo. Mas isso tem uma questão anatômica, né? Até por isso, porque o sexo masculino é externo. E sempre foi, essa questão fálica é um simbolismo de poder. Então, existe muito essa troca. A mulher não, ela tem que ser a bela recatada do lar. Então, ela tem que ter o recato, ela não pode mostrar, ela não pode ter desejo, ela não pode gozar. Por isso que muitos homens se incomodam com o brinquedinho. E o Thiago falando, eu acho que tem que ser unido. E muitos homens vão também para um outro lado, que é a pornografia também. Sim. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É. A questão, o que eu penso é o seguinte, até te cortando, a questão do brinquedo, do acessório, tem nada a ver com a pornografia. Sim. Isso é além da intimidade Sim. do casal ali que tá se relacionando. Não, e aí as pessoas criam esses problemas assim, a mulher não pode se masturbar, a mulher não tem acesso à pornografia, a mulher vai se viciar no brinquedinho. Tudo isso são situações que falam que estão reprimindo a nossa sexualidade, querendo sempre ter um controle, né? Sabe que eu defino a minha vida sexual pré e pós-pandemia? Porque eu engravidei, né, no meu segundo filho, um pouquinho antes de começar a pandemia. Então, no auge, quando estourou a pandemia, eu estava grávida. Tinha ali meu filho nasceu em julho, né? A pandemia estourou em março, estava meados da gravidez. Eu não tinha experiência, eu era casada, já estava, enfim, quase 10 anos num relacionamento. Não tinha experiência de masturbação, não tinha prática nem experiência. E aí estourou a pandemia, todo mundo trancado em casa e eu com barrigão grávida. Passava a maior parte do tempo sozinha em casa com aquele barrigão, um pouco limitada. E aí eu descobri, aos 38 anos, a masturbação. E aquilo foi um divisor de águas na minha Aos vida. 38 aos anos, 38 você descobriu? anos. Mentira. E aí eu comecei Mentira. um negócio meio viciante de me masturbar toda hora. E Mas aí é quase que aí eu queria recuperar um todo tempo dia. perdido. É quase recuperar um tempo perdido Na isso. véspera do meu filho nascer, eu tava me masturbando. Esses meninos não vão poder ver Meu isso. pai, desculpa se você tá vendo isso aqui. Meu pai assiste o nosso programa, que vergonha. Tadinho do seu pai. Meu pai tem 83 anos, vai infartar. Mas na véspera do meu filho nascer, eu tava me masturbando, porque eu E os fiquei viciada. hormônios na gravidez ficam E muito as aflorados. minhas relações sexuais, depois de um tempo eu me divorciei, então tive outras experiências sexuais. As minhas relações foram completamente diferentes, porque eu me Melhoraram. conhecia muito melhor do que antes. Sim, conhece o seu corpo, Hoje sabia eu o que te já dá sei o que prazer, eu sabia quero. como se tocar. Eu não consigo Sabia como? imaginar um homem de 38 anos que não tenha se masturbado hoje. Eu desconheço qualquer notícia. Se tiver alguém que diga aí, não sei. mas eu desconheço até um eu homem. tô chocada com essa Sim, história eu agora. descobri, aí eu falei, Grandes caramba, agora eu revelações sei aqui como no é que eu faço. Rolê Porque 40 mais. eu não tinha experiência, muita experiência assim, de orgasmo, não era uma coisa muito, enfim, presente na minha vida. digamos Gente, assim. agora deixa eu só dar uma informação super legal. Olha só. Eu anotei aqui para não esquecer. Olha só. Os vibradores, na verdade, foram criados na era vitoriana, na Inglaterra. E foram inventados por médicos. Sério! Como uma cura para a histeria feminina. Na época, a comunidade médica, especialmente masculina, eles acreditavam que as mulheres poderiam ser acometidas por uma doença nervosa chamada histeria, que teria origem no útero.
e poderia ser curada com orgasmos. A medicina moderna dispensou essa teoria, mas os vibradores continuam aí para nossa alegria, não é? Não, e vamos falar que sexo é vida, orgasmo também. Então, são vários estudos que mostram quão bem faz pro coração, a gente fala da pele, pro astral. Então, assim, ter essa relação com o seu corpo, com o parceiro, ou mediado por um brinquedo, ou você se masturbando, eu acho que é saúde, é o contato com o seu self. E as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade. Os homens têm muito mais prática nisso. E aí eu só vou fechar aqui. Mulher tem ciúme do homem tocar punheta. Você acha que já teve? Já tive problemas. Já tive problema de mulher. Já tive problema. E assim, é impressionante. E aí, na mesma proporção que o homem tem, que eu falei que eu já vi, que o homem tem da mulher estar usando o brinquedo sozinha, eu já tive relacionamentos que a mulher ficou com ciúmes por eu estar ou masturbando ou vendo algum vídeo, alguma coisa que tem algum cunho sexual. E aí eu acho que vem o grande problema que a gente tem nas relações. Talvez seja muito da falta de diálogo. Porque a gente fala de conhecer o corpo, né? Por exemplo, o homem não tem esse problema, porque o homem aprende a se masturbar da primeira vez que o pinto fica duro. A verdade é essa. E aí o pai normalmente esse é meu filho. É isso aí. Esse é macho. Esse é macho. E aí isso. O menino, eu fui estimulado. De certa forma, eu estipulei meu filho, mas eu já estimulo já numa outra geração, de uma outra forma, já de forma mais consciente, de uma forma mais... Isso aí, pra quem me conhece, sabe o quanto que eu cuido com relação a isso. Totalmente diferente da geração que eu fui estimulado. Mas até hoje, poucas vezes eu vejo meninas serem estimuladas a conhecer o próprio corpo. E eu já tive, por exemplo, eu tive uma relação com uma pessoa, se ela estiver assistindo, ela vai saber. Isso é ótimo. Que, é sério, ela tinha uma atitude que toda vez que ela tava quase chegando ao orgasmo, ela parava. Ela parava. Culpa, né? Do nada. Aí E assim, aconteceu algumas vezes. E aí eu percebi isso, e aí eu peguei e falei. Eu comentei, mas assim, tentei falar da forma mais sutil. O problema é que eu não sei falar sutil. Eu falo alto, falo grosso, eu faço parece que eu tô sempre brigando. E aí eu falei. A pessoa na hora refutou, quase me bateu, né? Acabou, naquela noite não tem mais nada, beleza, passou. Só que depois, e a gente não teve uma relação sólida, assim, saímos. Com o passar do tempo, acho que, sei lá, 1 ou 2 anos depois, eu encontro essa pessoa. E ela já tinha tido outras experiências, outros relacionamentos. E ela fala pra mim, cara, lembra que você falou pra mim assim, assim, assim? Eu tratei isso na terapia, era verdade. Ela se reprimia. Aí eu, naquele momento, juro pra vocês, assim, não é papo de desconstruído, não. Eu acho que eu tenho muito pra me desconstruir ainda. Mas eu fiquei até feliz, eu falei assim, cara, que legal. Assim, na minha cabeça, de alguma forma, eu falei, porra, ajudei ela. Né? Porque era muito nítido pra mim. Você tem a primeira vez, você imagina que aconteceu alguma coisa, né? Machucou, sei lá. Tá, aí, de novo. Aí, de novo, acho que umas 4 ou 5 vezes eu falei assim, cara, é justamente naquele. E era nítido. Porque você sabe quando a outra pessoa tá chegando no orgasmo e tal. E era justamente. Nem sempre sabe. No meu caso vai saber, porque eu grito pra caramba, eu falo alto, coitado de vizinhos. Aí, na hora. Escandaloso. Tá bom. Extremamente escandaloso. Não Só que aí a pessoa, mas assim, eu particularmente eu procuro prestar atenção. Se eu tô com a pessoa, eu preciso prestar atenção nela minimamente. Sim. Por mais que não seja um prestar atenção de que é a pessoa que eu vou ver pro resto da minha vida. Não é isso. Eu acho que tem que ter um mínimo ali de atenção. Interação. E aí eu percebia que quando chegava perto, parava. E aí, pensando sobre isso. E aí eu tenho muitas amizades femininas. Acho que é por isso até que eu tô aqui. Eu tenho muitas amizades femininas e eu gosto de conversar com mulheres. Você fica na berlinda. Eu sei, eu tô com medo de ser cancelado aqui. Eu tô com medo. A gente tá só aqui começando. Ele tá querendo se livrar já falando que é amigo de mulher. Não, mas é porque eu vejo isso, cara, como que as mulheres não conhecem o próprio corpo. É muito diferente eu sair com uma mulher que conhece o corpo do que sair com uma mulher que não conhece o corpo. É impressionante. Eu tô te falando como homem mesmo. Quando eu saio com a mulher, eu consigo perceber nitidamente que a mulher não conhece o corpo dela. E eu consigo perceber nitidamente que aquela mulher ela tem tranquilamente saber os pontos dela, a posição. Tem mulher que não sabe a posição. Tipo, eu falo muito, interajo.
Você interage? Não, Mas muita Thiago, coisa. você É é do tudo que você tipo- possa imaginar. Xingo, tudo que você possa Você imaginar. é do tipo que pergunta qual a posição que você quer. Bota a Então, mão eu onde? falei isso Levanta agora. a perna Eu aqui. falo assim, tipo, 30 graus. vamos lá, eu sou do tipo seguinte, eu tenho costume, normalmente, de tomar as iniciativas. Só que chega um momento que eu pergunto, eu falo assim, qual a melhor posição que você gosta? E nitidamente, quando a mulher conhece o corpo, ela já vai pra posição que ela gosta. Ou então fala, vem aqui assim. Tem outros que falam assim, a que você quiser. A que você quiser. Nossa, que você quer. Ou então continue assim. O continue assim. Não, mas o continue assim, pra mim, é uma forma do tipo, não sei, mas não quero dizer, mas também não sou nenhuma idiota. Pô, mas qualquer assim. Ou então assim, ó, não Cara, vou gozar mesmo, vai de qualquer jeito. Vai, continua aí. Eu tava quase gozando, não pergunta mais nada, não. É. Mas então, eu vejo, aí dá pra perceber quando a mulher conhece o corpo. Porque quando a mulher conhece o corpo, ela interage de uma forma muito mais dinâmica. A coisa flui muito melhor. Ela nem espera você. Não, ela já vai estar verdade, virando, com a ela já vai estar posição. posição. Ela já conhece pega o você. corpo, Exatamente, se ela gosta de já ficar vai por pra cima. tua posição, peraí, eu Pô, primeiro. a que você quiser. Você depois. Aqui você é meio subindo. Cara, mas Essa- então essa tem umas... daí e me assim, pegou, eu vou hein? te falar, tem mulheres, e o que mais me assusta é que assim, normalmente as mulheres que aparentemente São as mais. não teriam esse problema, A desconstruída. extremamente bem resolvida, e, porra, dona de si, o cara, na hora, a Trava. pessoa, você fala assim, cara, cadê aquela mulher? Isso, às vezes, é até uma forma de perder o encanto, tá? Mas isso aí é uma Mas você acha fantasia que tem sua, sentimento? da sua cabeça, Não. que você cria uma expectativa em relação àquela mulher. Pode ser, mas que não para te pra pensar. corresponde, Mas, porque Leila, é um ser humano. não é me corresponder. O que eu falo é o seguinte, vamos lá, você tem tua profissão, tu tem tua vida, tu já tá, você é bem resolvida. Aí, de repente, a gente sai, e aí você vira e simplesmente se retrai. Não é questão de eu ter criado expectativa. Eu não tô achando que eu vou Sim. sair contigo, você vai chegar dando 3 cambalhotas, um duplo carpado, caindo com um filho voando, fantasiada. Não, não é isso não. Até porque fantasia pra mim eu começo a rir. É muito Ó, broxante, fantasia pra mim é muito broxante. A fantasia pra mim, cara, eu caio na gargalhada. Total. bombeira. Não, pelo amor de Deus. Enfermeira. Mas então, e aí de repente eu aí me deparo com aquela mulher que de fato eu criei uma imagem, mas foi a imagem que você me apresentou, e você tá lá completamente retraída. Cara, cadê aquela mulher? Isso às vezes não é que seja broxante, mas muitas vezes isso pode até diminuir, talvez influenciar, se a pessoa não tiver ali muito envolvida. Na admiração, no interesse, no Você desejo. se atraiu por aqueles. É, aquele porque eu atraí jeito. por aquele mulherão. Era e só aí, um imagina, tesão, né? e aí de repente, tipo, ferrou. Virou merda. arrecatada na hora do E sexo. aí, vamos lá, se é uma relação sólida, aí me cabe também como homem tentar ajudar. Ajudar. Ajudar no sentido de compreender. Ajudar, coitada. Mas peraí, deixa eu cortar. Na relação sólida, eu já acho que não tem isso. Porque o homem já sabe o que vai esperar dali. Não, ajudar a pessoa a se soltar. Na relação sólida, o que já espera que vai dar ruim. Eu acho que mas ajudar a intimidade isso. ela é construída com o Sim. tempo também. Então, você- mas na relação sólida, o cara já sabe o que vai ter do outro Gente, lado. mas a gente não percebe que o sexo também pode vir cheio de trauma e de culpa, Também, gente. concordo. Então, acho que o parceiro pode te Ajudar. ajudar. A gente não sabe. Ajudar. Tem pessoas que sofreram abusos, tem pessoas que foram muito reprimidas Não, eu acho que o sexualmente. homem ajuda sim. Entendeu? Acho Então, acho que ajuda sim. assim o como parceiro. atrapalha. Eu acho que o homem Claro. ajuda assim como E atrapalha também. Perfeitamente. Porque o cara que já vai achando que a mulher vai chegar uma Daiane dos Santos e é uma mulher tipo Daiane retraída dos assim, se ele é um cara safo, ele vai saber contornar aquela situação, né? Do jeito dele. Sim. Para, serve um vinho, não sei o quê, vamos relaxar. Quando eu falo em ajudar, não é o ar Não, eu professoral. entendi. Eu não tô no ar professoral, tipo, vem cá, meu amor, deixa eu te explicar Criar como é um que clima, funciona. né? Não é, o ajudar não é nesse aspecto. É criar um clima em que a pessoa possa ficar mais À tranquila, vontade. mais à vontade. De alguma forma você tentar inserir aquilo que você achou que não tá legal, que não foi legal. Não sei isso, mas eu acho que isso é uma função quando você já tá numa relação mais sólida. Eu, particularmente, não me vejo fazendo isso numa relação talvez esporádica. Mas assim, você começou falando que aí você conheceu e aí e tal, e aí não foi aquilo que. E você chega na relação sólida com essa pessoa depois Depende, porque de ter ela- se desinteressado, porque você falou que. Né? Então, eu falei que pode. Assim, hoje eu tenho perfeita consciência de que uma relação, pra mim, no meu caso, eu, Thiago, né, para ela ser duradoura, cara, o sexo é pelo menos metade, 50% da relação. Isso pra mim é fato. Tá? Se não for assim, o sexo, né? Cara, é muita coisa. É muita coisa. E quem diz que não é isso é porque, sei lá, não viveu ainda o suficiente pra saber o que é ter uma relação e que você não. Tipo. Enfim.
Mas você só falando um parênteses, você não acha que também tá muito performático? Eu? Não, essa coisa do sexo também. Não, eu tô perguntando porque já falaram assim, mas você é performático? Eu já fui acusado disso. Não, mas não é questão de ser performático, não. É questão de ser prazeroso, cara. Cara, pelo amor de Deus, o que eu penso é o seguinte, como que você tem uma relação, você vai dormir e acordar todo dia com aquela pessoa em que você não tem prazer de ter uma relação sexual com ela prazerosa? É aquela coisa mecânica, do tipo, hoje tem, por quê? Porque você viu uma roupa, você viu uma coisa, mas isso é uma vez por mês. Porque é quarta-feira. Porque é quarta-feira, porque amanhã é domingo, porque feriado. amanhã é feriado. Porra, isso é surreal. E aí eu te digo mais, por isso, e aí assim, zero moralista, eu não fiz curso pra santo, nem me matriculei, se eu tivesse matriculado teria sido expulso. Mas eu acho que muito da busca por outra pessoa fora da relação vem do péssimo desempenho sexual. Do casal. E te digo mais, eu ouvi esses dias um podcast, uma psiquiatra falou uma parada que eu nunca tinha ouvido, e ainda bem que foi uma psiquiatra, não foi um psiquiatra, senão ele estaria cancelado, que ela diz o seguinte, traição não necessariamente e muito pouco é questão de caráter. Traição muitas vezes, na maioria das vezes, é ausência. E a pessoa supre uma lacuna que está ausente. Cara, quando ela falou aquilo, eu falei assim, isso faz sentido. E eu não tô falando porque eu sou homem e quero trair, não. Pelo contrário. Pelo contrário, eu acho que ninguém quer ter uma relação para trair. Ninguém entra numa relação para trair. Ah, mas trai, tem uma ausência. Isso pra mim fez tanto sentido, mas tanto sentido, que aquilo ali, eu até procurei depois para ver outras coisas dela, ler, caso ela tenha escrito algo e tal, e eu achei aquilo muito, muito interessante, porque assim, sempre se criou a ideia de que a traição, ela é questão de caráter. Tiago é mau caráter. Verdade. Lu é mau caráter, porque trai. Cara, e isso não tem nada a ver com caráter. Sim. Isso não é uma questão de caráter. Ah, a pessoa pode ser... Porque se ela tem uma outra pessoa que completa, ela não vai querer a terceira, a quarta ou a quinta. Isso pra mim... E aí eu tô falando sem hipocrisia como homem. Sem hipocrisia como homem. A ponto de... Tá no lugar... Tá lá, a Leila. A Leila tá dando mole. Cara, pegaria. Mas eu não quero. Não porque eu já tenho. Não é porque eu não quero a Leila. É porque eu já tô numa relação comigo completa, eu não preciso da Leila. Por mais que a Leila seja maravilhosa, parece que a Rafa... Não, eu não preciso. Eu acho que esse que é o ponto. Agora, o cara que, por exemplo, vocês podem observar, pô. Você vê o cara... E eu vou falar de homem porque eu não vou ficar falando de mulher, quem sou eu pra falar de mulher? Então tem que falar da minha espécie. Né? Então você vê o cara, e o cara fica igual um caçador, e tá com a mulher, fica igual um caçador nos lugares. Mas é o Horroroso. que mais tem. Então, aí você vê, eu não sou assim. Eu não sou assim. Talvez na adolescência, quando garoto e tal, possa ter sido, porque é aquela coisa instintiva de criação, como a gente tava falando. Mas eu não sou assim. Mas você pode observar, o cara fica assim, ele tem uma ausência nele, alguma coisa que faz com que permita, que faça com que ele seja, que ele se comporte assim, E cara. não tem um culpado, né? Não. Acontece porque Não tem culpa. é Isso- uma relação. Deixa eu emendar esse assunto aqui. Já que a gente está falando de sexo dentro de um casamento, de uma relação, né, em esfriar e traição, eu já cheguei aqui falando que eu queria falar sobre isso. Eu tô chegando de uma viagem hoje, típica viagem de casal com filhos pequenos, aquele casamento que nós todos já passamos por isso, nós 4 que já passamos por isso, sabemos como 20 é anos. um casamento com filhos pequenos em casa. Né? Caótico. Não preciso dizer Hotel Fazenda, gente. não preciso dizer as qualidades desse casamento. Mas, enfim, eu fui para um hotel fazenda, feriado lotado. E o perfil é famílias, né, formadas por casais com seus filhos pequenos. Casais heterossexuais com seus filhos pequenos. E aí eu resolvi fazer uma pesquisa de campo, né, para nossa gravação aqui hoje. O estudo antropológico que estudo- ela Aí sou comecei antropóloga. a observar. E o que eu percebi, algumas conclusões que eu tirei. Primeiro, as famílias reunidas, assim, por exemplo, em volta da mesa para tomar café da manhã ou Almoço, almoçar, jantar. elas têm muito diálogo, muita conversa quando as crianças estão na mesa. E sempre surge assunto de falar, a criancinha fala do amiguinho da escola, e aí tem aquele assunto, eles interagem muito ali, mas é uma triangulação, né? Os pais com o filho. Quando era o momento em que as crianças estavam na recreação, por exemplo, e os casais estavam sozinhos, ou na piscina, ou na sala de jogos, eu percebia que já não tinha muito assunto. Outra conclusão a que eu cheguei. Outra conclusão. Além de não ter muito assunto, quando estavam só os dois,
muitas vezes o homem, e aí uma conduta específica do homem, o Thiago vai poder falar, né, do ponto de vista masculino. O homem esperava aqueles momentos de ter que levantar para ir no buffet pegar comida, ou ter que ir no bar pegar uma bebida, em que ele circulava sozinho pelo hotel para olhar para as outras mulheres. Eu vi muito isso, mas eu vi muito. Mas sabe o que acontece? E aí? Ou é como a Luciana, eu olho. Não, mas nem era pra mim, não. Eu vi olhando pra outras mulheres em É geral. verdade, Luciana. Se você A fosse Luciana não lá... é parâmetro. A Luciana vai andar ali no hotel e vai todo mundo. Quem é olhar pra essa você. gostosa? Assim, na verdade, Luciana, você não tire como você Não. compara, porque todo mundo vai olhar, porque é bonito de se ver, eu olho, todo mundo vai olhar. Então, assim, Não. eu nem culparia o meu companheiro de olhar. Enfim, mas Mas, você tá assim, certo. aí eu Ainda não diria, né? sei. Bonita, né? Nossa, Não, eu falo diria, isso. nossa, eu faço nossa, isso direto que com o meu mulher, marido. Vejo uma mulher muito gata, falo, gata, né? Porque ele já olha assim, culpa, porque eu também tô olhando. Vamos olhar junto e apreciar a beleza e aí alivia, né? Fala, ó. Mas esse negócio que você falou do casal ter ali o diálogo, enquanto os filhos estão ali na mesa e aí depois que a criança sai, não tem. Isso é uma coisa muito interessante. E é por isso que o índice. Outro dia eu estava Dos lendo uma divórcios, pesquisa. né? Divórcios após os 50. Porque é a síndrome do ninho vazio, isso tudo que Passei por isso sempre agora. se falou. É porque quando os filhos passam a viver a vida deles, né? O casal tem que se encarar. Ué? Um olha pro outro. Eu não sou mais aquela pessoa e nem ele é aquela pessoa. E o nosso ponto comum, de repente, são só os filhos. A gente não tem mais nada em comum, de repente. Mas os filhos são o nosso ponto central. Porque eu não sou mais aquela pessoa, ele também não é. A gente vai se transformando ao longo da vida. Nossos interesses vão mudando. Nós vamos mudando mesmo. Nossas perspectivas, nossos sonhos. E aí você, de repente, você se vê com uma pessoa que você fala assim, e agora? Mas aí os terapeutas falam muito dessa coisa do casal ter um dia de uma rotina de sair sozinho e evitar também, porque às vezes o casal... Eu e Luciana, a gente tem mais amigos que a gente sai só falando dos filhos. É irritante. Pra mim é insuportável. Então, eu não o posso mais casal sair com pessoas com filhos pequenos que só falam, não dá pra mim. Terrível. É grupo das mães, qualquer coisa é uma loucura. Então, assim, o casal, eu preconizo isso na minha relação atual. A gente sempre tem um dia, assim, que a gente tenta fugir, sair daquela poeira ali e comer uma coisa junto. Se curtir um pouco, né? Conversar, sem a mediação do celular, porque você falou, mas você também não falou do celular, né? Que é outro problema. Então, assim, sem ficar falando de problema, um dia... E isso, assim, é muito legal. Porque você reabastece a relação. Se reconhecer no sentido de conhecer de novo, porque cada dia a gente é uma versão diferente da gente. Sim. E aí você vai conhecer novamente aquela pessoa, os novos sonhos, as novas perspectivas, os novos ideais, porque a gente está em mudança. Então como é que, né? Isso é bem Então, interessante. deixa eu Você falar. ficou casado muito tempo também. E aí? Fiquei casado há bastante tempo. O que eu acho é o seguinte, e aí durante muito tempo se atribuiu a culpa de sua mulher, mas a culpa é do casal. Se tem filho, a vida do casal vira em função do filho. Não existe mais casal. Existe aquela entidade, Família. casamento, família. É essa entidade que existe. Mas não existe aquele casal de antes. Que um São se arruma eles, pra sair com ele, que ele se arruma pra sair com ela, que ele tá doido pra terminar o dia de expediente pra pegar pra sair pra jantar, aquela coisa inesperada. Tudo, eu acho super legal, vamos tirar um dia. Cara, mas eu sou contra isso. Eu acho que não tem dia pra mim. Não é um tem dia que ter, certo. assim, tipo, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Não, ele fica. Não Vai pode ficar ter com a avó. obrigação também, né? Vai ficar com a avó. obrigação aquele dia. Eu Mas acho que se você estabelecer um dia, eu entendi o que você quis dizer. Você falou assim, não, a gente tira um dia pra fazer. Mas é porque não é o Maria sábado, Clara, não é o domingo, não é. Como a Maria Clara, ela compartilha com o pai, então tem um dia que a gente gosta de ir tomar um saquezinho gelado, que eu amo, e comer um japonês. Então o dia, ou normalmente as quartas-feiras que a Maria tá com o pai, ou é a Quarta-feira é sexta-feira. dia, sei. Mas é uma coisa que a gente tenta... Eu acho que não, você tem que se forçar, porque Sim, a rotina, ela leva- vai se impor. Ela vai te- então ela vai você te tem podar. que colocar assim, não no dia certo, mas assim, essa semana, vamos esse dia, não é uma coisa na agenda, mas eu acho que tem que ter esse esforço, porque a gente se esforça para muitas Tem que coisas, é ter esforço. disciplina. Você não se esforça para treinar, não se esforça para comer melhor, por que não para ser um bom parceiro? Acho que as pessoas se Exatamente. esforçam muito
pouco Sim. pra ser uma pessoa legal. Então, se eu for sair com vocês, minhas amigas, eu vou me arrumar, vou falar as coisas mais legais. É quando eu saio com meu parceiro, aí eu vou reclamar da criança. Aí é obrigação, é obrigação. Aí eu vou reclamar de dos sair, né? problemas da casa. Deixa eu te falar duas coisas sobre desse assunto. Primeiro, quem aqui nunca passou de ficar meses do filho dormindo no quarto do casal? Sim. Muitas vezes na cama. Ou então botou o colchãozinho embaixo pra você dormir. Muito. Sim, Cara, muito. Ou Você não vai um dos transar dois com a dormir criança no do quarto. filho. Vai Até ter tenta. cozinha, Mas assim, não, mas aí que para, tá. E essa Atrapalha a dinâmica. invasão que nós criamos, nós fazemos com que os filhos invadam a nossa privacidade nesse aspecto, faz com que a gente se afaste do parceiro. Isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro porque isso destrói a relação. Por quê? Eu já não vejo mais pra ela, já não olho mais pra ela com o mesmo olhar que eu olhava, ela já não olha mais pra mim do olhar que ela olhava, e aí acabam os elogios. A gente tem que parar pra pensar o seguinte, eu aprendi muito isso, eu aprendi tomando porrada, né? Assim, o amor mora dentro da admiração. Sim. Conheci aquela mulher linda, maravilhosa, que eu me apaixonei e quis casar. Eu não vejo mais. E ela também com homem. Ela conhecia aquele cara lindo, maravilhoso, que me cortejava, que me presenteava o tempo todo. E a pessoa pode continuar linda e você já não Exatamente. E aí, exatamente, a pessoa continua linda, só que pra você ela já não é mais, porque aquilo que se fazia antes se perdeu. E aí quando vem o crescimento dos filhos, os filhos começam a sair, aí você percebe do tempo que foi perdido, do tempo que você se perdeu daquela pessoa, você se desconectou dela e já era. Já era. Tem gente que consegue? Tem, eu super admiro. Mas assim, dificilmente você se reconecta. Mas dificilmente. aí, muitos casais já não estão mais conectados, mas também não se separam. E aí minha dúvida é... Porra. Eu realmente, assim, eu tenho dúvidas. A maioria É uma pauta fica nossa. casado porque se realiza simplesmente pelo fato de estar vivendo a estabilidade de uma família, né? Tem gente que se realiza nisso. Esquece o próprio lado emocional e sexual e se realiza só pelo fato de ter um marido e filhos, mas são felizes assim, sem transar, sem diálogo, ou essas pessoas são infelizes, mas se anulam para proteger os filhos de uma separação. Eu fico com essa dúvida. Quando eu olho esses casos, eu olhei esses casais lá na fazenda, eu fiquei com essa pensei dúvida. muito nisso, Eles sabe? são felizes assim? Eu já passei Mas por tem essas gente- duas o sexo não é tão eu acho- importante. Eu acho que não tem uma Né? resposta pronta pra isso, sabe? Porque a felicidade tá... Cada um sabe o que te faz feliz. Mas eles são tem felizes. pessoas que são felizes, que abdicam mesmo dessa parte sexual e tudo, porque se sentem muito felizes inseridos Tem pessoa que se entrega pra viver pros numa filhos, pra família. Outras pessoas, que eu observo e conheço muitas, elas simplesmente não têm coragem de mudar a vida. É. A coragem para mudar a vida é uma coisa para poucos, tá? E eu tenho percebido, né, que a vida quer da gente é coragem, né? E Graciliano a coragem, Ramos, né? É. Mas assim, tem pessoas que não têm coragem de mudar a vida. Então, acabam se acostumando com aquela relação. E uma coisa que eu estava pensando outro dia, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. Eu sempre fui muito corajosa, muito. Uma menina muito corajosa, uma mulher muito corajosa. Acho que a gente vai ficando mais velha, a gente perde um pouco a coragem. Vocês estão Você fica sentindo mais isso, cauteloso. assim? Isso é fato. Mas você tá falando do ímpeto, né? Não de coragem, Não, né? coragem mesmo. Coragem. Amiga. Porque coragem. Você tá numa relação há muito tempo. E aquela relação, de alguma forma, você não tá. Mas é estável. De alguma forma. Você não pode dizer que é Te dá uma infeliz. tranquilidade. Te Sim. dá uma satisfação. Você mudar tudo. É um ato de coragem. Muda esse ciclo de amizade, Você se jogar locais no de convívio. desconhecido. Porque se jogar no desconhecido. A insegurança. Né? Ela dá medo na gente. Mas eu acho que é porque a maturidade faz com que a gente não tenha mais tanta pressa de viver correndo. Quando a gente é mais jovem, a gente quer viver tudo. Eu, pelo menos, fui assim. Eu me jogava, eu começava a namorar aqui, eu não gostava mais, acabou, terminei, vou ficar solteira, e não sei o quê, vou viajar. Hoje, eu tô mais madura, não tô velha, estou madura, eu sinto que eu tenho mais calma para tomar decisões. Eu não tenho tanta pressa, eu sei que eu tenho tempo, entendeu? Se é calma. Você acha que é Eu calma? acho que é mais tranquilidade, mais calma. Eu acho que eu já falei isso da outra vez. Existe uma validação da mulher. Nós já casamos, já tivemos filhos, temos nossa profissão. A gente tem toda a calma do mundo, porque o mundo, agora, a gente já tem um certificado de mulheres que tem um valor para a sociedade. Sim, Então, isso sim. isso traz uma tranquilidade. Então,
A Mas coragem eu não de tenho essa sair. calma. Não, mas a coragem de sair de uma relação, que você viveu um casamento feliz, que você tem um filho, que você tem uma profissão, que você é independente, é muito mais fácil do que uma mulher. Aí a gente tem que fazer o recorte de outras realidades. Para nossa realidade, mas mesmo assim tem pessoas que não saem. Mas para nossa realidade, a gente já cumpriu todas as etapas. Ah, não, agora eu quero ser o que eu sou, eu quero viver. E também, se não der certo, aí, de repente eu volto pro ex ou arranjo outra pessoa, que eu também, né? Eu me sustento, também não vai ser tão difícil. Então a gente tem um lugar muito cômodo. Muito Muito cômodo. eu já venci cômodo. na vida, Eu sou uma né? mulher bonita, aqui tá todo mundo aqui, mulheres que estão dentro de um padrão de beleza. Então, facilita pra caramba, tá, gente? sim. Então, assim, às vezes existe um lugar ali de privilégios que nós temos e que, claro, há mulheres na mesma condição que vão lá, que ficam numa relação ruim, mas que no nosso nível, acho que a gente tem um pouco mais de possibilidade. A gente tem mais Não, instrumental. mas eu não estava falando isso. Eu vejo mulheres assim, bem profissionalmente muito bem realizadas, mas que tem medo mesmo assim, do desconhecido, sabe? De sair daquilo ali que é tão cômodo, tão conhecido, aquele espaço ali. Vocês não conhecem pessoas assim? Eu conheço Eu acho que pode ser uma várias. insegurança Eu conheço. em relação ao futuro. Se eu me separar, eu vou arrumar outra pessoa ou vou ficar sozinha pra Sim. sempre? Quando mas, você ó, falou deixa eu de dar uma outra separar, perspectiva vocês disso. todos, eu vou fazer uma Deixa eu pergunta. dar- Quantas pessoas apoiaram? Então, vou dar uma outra perspectiva sobre Nós isso. todos já divorciamos aqui, né? Todos vocês. Ninguém apoia. Ah, mas olha Ninguém só, apoia, a gente fica sozinho. Ninguém apoia. Se você A não gente fica fala muito que sozinho. você apanha, Tem meia dúzia de amigas que ali não tem nenhum que te caso apoiam. aqui, ninguém te apoia. você quer ver uma voz que ecoava na minha cabeça quando eu me divorciei? Cara, tu tá destruindo tua família. Isso era um martelo na minha cabeça. Por quê? Isso muitas vezes é uma imposição que a gente... E aí hoje eu sempre falo, olha só, o fantasma do divórcio não é do tamanho que a gente imagina que seja. Porque a gente fica com esse martelo na cabeça. Você tá destruindo sua família. O que meus filhos vão pensar? O que os meus amigos... Enfim, você começa a... Se você parar pra pensar, você tem um problema que não é você, são os outros. Você está preocupado com os outros. Você não está preocupado contigo. A única pessoa que você tinha que se preocupar, ela está de lado, que é você. Cara, eu passei por isso. Eu me fiquei muito mal. alheias, né? Eu fiquei muito mal. Muito mal. E assim, quando eu me divorciei, com todo o respeito que eu tenho à minha ex-esposa, que é a mãe do meu filho, eu tenho muito respeito por ela, eu não me divorciei para ficar com outra pessoa. Que normalmente tem um outro ponto, né? O homem, quando ele se divorcia porque se apaixonou O homem fora. dificilmente pede divórcio. Quem E pede eu não, eu só queria, cara, eu não estava feliz com a minha vida, era comigo, eu não estava feliz com a minha vida, eu queria viver a minha vida, enfim. Só que em determinado momento, quando eu tomo a decisão, o que mais me atormentava psicologicamente eram os outros. E muitas vezes nem os outros estavam preocupados com isso. Por exemplo, meu filho, eu tinha um pavor dele se afastar de mim, dele ficar com raiva, dele ficar magoado, dele achar que eu não era um bom pai, que eu abandonei. Ele mesmo não estava nem aí. Ele mesmo estava super tranquilo. Só que eu custei enxergar isso. E aí, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu entrei num buraco, numa fossa, numa vala psicológica, que eu tomei atitudes que completamente não recomendáveis. Por exemplo, eu fui parar no psiquiatra. E aí, pela primeira vez na vida, depois de ter passado tanta... Psiquiatra é ótimo. Mas aí, calma. recomendado. Mas aí que veio o problema. Não, isso aí não é recomendável. Isso é recomendável. Recomendável que eu fiz depois que eu fui no psiquiatra. Sim, que você falou do remédio. Depois que eu fui no Ainda psiquiatra. bem, ainda Aí bem. eu fui pra lá, entrei em você me remédios. Fui tomar antidepressivo. Sim, E aí vem a tudo bem. parte que não é recomendável, né? Aí eu olhei e falei assim, cara, eu nunca tomei isso na vida. Isso não é pra mim. E abandonei aquela merda. Parou do nada. que Parei você do falou. nada. Eu já te contei essa história. Parei do nada. Aí pirou. Cara, e aí, só que assim, de certa forma, deu certo. Podia ter dado muito errado, podia ter dado muita merda. Mas o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, eu fui procurar ajuda médica, psiquiátrica, por um tormento mental que eu criei com relação às outras pessoas, não com relação a mim. Mas é sempre eu tava cuidando de mim naquele momento e eu tava me torturando. E o divórcio atormenta tanto É tormentador. que a gente, às vezes, Atormentador. demora pra ter coragem de contar pros outros que a gente se divorciou. Sim. Ó, vou te falar, o celebrante do meu casamento, eu casei em 2015 e me separei no começo de 2023, final de 2022. Até hoje, Ele não sabe.
Eu tive coragem. Porque eu encontro com ele é um pastor Maravilhoso. evangélico, assim, fervoroso. E maridão, como está? Eu Jura? tenho coragem de falar pra Olha ele. que bizarro, Se ele olha que estiver assistindo, ele vai bizarro. descobrir agora. Mas, que eu já Luciana, para pra divorciei. pensar. Isso não é bizarro. Não, para pra pensar. Se você bizarro. visse uma amiga sua fazendo isso, você ia falar pra ela, amiga, vai lá Isso é ridículo. e fala, para com isso, fala. E você não consegue. Por quê? Porque é você Mas não sabe o se que é bizarro? cuida. Ele não me encontra e fala assim, como você tá? Tá feliz? Não, A é família. assim, e o maridão? Machista. Se eu falar que não tem mais maridão, coitado, acho que o mundo dele vai acabar. Aí eu falo assim, tá bem, que graças Mas a ele Deus. tá lá. E aí Só não é mais marido. esposa. Só não é mais Gente, marido. mas olha só, deixa eu fazer uma parte aqui, olha. Eu vou aproveitar aqui no meio do programa para recomendar um livro super especial. A gente está falando aqui dessa questão das expectativas externas, de corresponder às expectativas dos outros. Às vezes, a gente se anular e sei lá, abdicar mesmo da própria felicidade para tentar corresponder ao externo. E aí eu me lembrei de um livro super especial que eu li, de uma autora fantástica que se chama Isabela Correia. Nossa, olha só, eu vou dizer para você o seguinte, não é um livro delicioso de ler, não é. Perturbador. É absolutamente incômodo e perturbador, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma leitura muito fluida, aquela coisa que você vai... São sete crônicas curtas, mas absolutamente profundas. Não é um livro que usa palavras inúteis. Cada palavra foi colocada ali com um propósito específico de te fazer sentir tudo o que ele se propõe a sentir. Então, o nome do livro é O Tempo Chamado Hoje. A autora Isabela Correia, fantástica. Eu vou colocar também nos nossos teasers uns trechinhos de uma entrevista super especial que eu fiz com ela. E recomendo, super recomendo. Agora vem Natal aí, vamos comprar. Sim, Para presente. aquele amigo, para aquela amiga que você acha que Não, o precisa, título que a gente já é. sabe que precisa. Né? Já é Que às vezes a inspirador, gente né? acha muito O título inspirador, já é muito inspirador. profundo e muito bom. Super Bacana. recomendação aí. Mas vamos continuar aqui com Deixa eu só, antes de mudar a pauta, deixa eu só falar uma coisa. Que assim, hoje, todo mundo que está divorciado aqui, quando encontra alguém que você percebe, uma amiga, um amigo, que não está bem no casamento, todo mundo, todos nós aqui chegam e falam assim, você está casado ainda? Exatamente. Por quê? Porque nós já divorciamos, a gente sabe que o fantasma desse tamanho. Sobrevivemos. Agora, volta no tempo, enquanto nenhum de nós ainda tivesse divorciado, a pergunta não é se essa. Esse cara não conseguiu melhorar ainda, vai melhorar. Vai pra ficar tudo bem. terapia. Observa que muitas vezes, Terapia de casal. a gente não percebe o quanto que a gente não cuida de nós, e a gente só vai perceber isso quando a gente vive aquele... Todo divórcio, eu acho que você tem que viver o luto. É necessário, todo término, você tem que viver o luto, depois do luto você vai lá, tô bem. O luto é mais do que Mas obrigatório. às vezes o luto vem Mas cada um tem o durante a seu. relação. Não, cada um tem o seu, tá? Eu já ouvi isso, Né? tá? Eu já vi assim, não, quando eu cheguei a tomar a decisão, eu já tinha vivido meu luto. Exatamente. Beleza, mas o luto precisa ser vivido. Precisa. Ele precisa ser vivido. Concordo. E assim, eu percebo isso por mim. Quantos conhecidos meus que eu percebo que tá completamente infeliz, ou por alguma coisa, eu falo, você tá casado ainda. Pra quê? E só reclama, Você né, não do precisa. parceiro. Não, então, aí, assim, tipo. Isso me mata. Aí quando eu tenho uma conhecida que só fala mal do cara, eu falo assim, cara, por que você tá com ele ainda? Ele é uma merda, ele é um bosta. Então, assim, por que você tá com ele? E eu tô dizendo que ele é isso porque você tá me dizendo que ele é. Então, assim, larga, termina. Ah, não. Aí vem as desculpas mais idiotas possíveis. Ai, tá horrível aí, não tem homem no mercado, aquelas coisas meio padronizadas. salgado, né? A pista não tá fácil. A pista tá salgada, né? Mas assim, a pergunta hoje, quando eu conto amigo, por que você tá casado ainda? Não, essa coisa me incomoda muito, de você conviver com alguém que fala toda hora mal do parceiro. Isso, e por isso que eu Isso é também... desrespeitoso pra cacete. Eu acho que tem um lugar também que as relações, elas se perdem, porque eu acho a lealdade, e aí a gente falando da fidelidade, que é a falta, a lealdade, Ela os transcende casais a fidelidade, tá? acostumam muito a ser meio muito desleais entre si, entendeu? A não cuidar, a falar mal, a negligenciar, talvez, num apoio, num momento, Paciência. na impaciência. O bom que você tem é pros outros. Exatamente. Pra dentro de casa você Olha, só leva o cara, estresse. deixa eu fazer um exemplo- desabafo. Um exemplo super simples assim, olha. Seu marido vai te buscar em algum lugar. Aí você, nossa, se atrasa. Quando você entra no carro, ele... Agora, se fosse um amigo,
Se fosse uma mulher, ele não ia falar daquele jeito, ele não ia dar aquele ataque. E como é que ele faz isso com a pessoa que tá com ele? Então, isso é muito emblemático, Ó, essa coisa do cuidado diário. Inversamente, você falou do cara que faz isso e tá completamente certo. Aí eu vou te falar na posição de homem, ouvindo o que não quer da mulher. Por exemplo, vou pegar a minha vida, né? Trabalho, viajo bastante, faço um monte de coisa, saio cedo, chego tarde, etc. E aí, tudo bem. E aí você tá com uma pessoa que ela enxerga um outro, o marido da outra, ou uma outra pessoa, sem qualquer interesse nele, mas começa a elogiar nele tudo aquilo que eu faço. Aquilo pra mim é muito ofensivo. Não porque eu estou com ciúme dela com esse cara. É porque ela tá elogiando algo que ele faz que eu faço todo dia. E não sou elogiado. Não é reconhecido. E aí esse reconhecimento, esse elogio, e inversamente na mesma proporção, a mulher que faz isso, faz aquilo, também não é reconhecida, também não é elogiada. Isso é uma forma de você destruir a relação, pelo menos na minha perspectiva, tá? Como homem, né? Absurda. Porque não tem nada mais prazeroso para um homem do que ser reconhecido. Pro homem, por ser reconhecido, por ser elogiado. E os elogios para homem são as coisas mais bestas do mundo. Elogio homem é igual para se arrumar para sair. Mulher faz 3 horas produzindo. Gasta, sei lá, quantos mil reais em salão e tudo. Homem coloca um tênis, um pé de cada par de meia, uma calça, uma blusa, tô bem. Você tá limpo. Exatamente. Mas essa coisa do reconhecimento, e é inversamente, por exemplo, o cara pra mulher também tem que ficar. Por exemplo, você tá lá todo dia se arrumando, aí todo dia você recebe elogio no trabalho. Nossa, você tá linda. E você não ouve isso do cara que tá contigo. Então assim, como é que essa mulher vai querer ficar com o cara? Da mesma forma, e aí isso também precisa ser dito, também, né? Aí vem a ausência, vem a falta, da mesma forma que isso precisa ser dito, isso não é machismo, isso é uma questão de relacionamento, o homem também. Eu quero ser. O homem, a autoestima do homem, sim, eu preciso ter meu ego massageado, da mesma forma que eu vou massagear o seu. Eu preciso ser reconhecido também. Agora, fazendo um pouco o advogado do diabo aqui, que eu sempre faço, adoro. Do diabo. Vocês acham mesmo que se a pessoa corresponder a todas as expectativas, isso, a relação vai ser... Isso é uma fórmula de relação duradoura? Vocês acham que tem um tempo? Eu não sei, mas eu quero experimentar. Porque eu nunca encontrei alguém que satisfizesse tudo. Será que as coisas têm um tempo para acontecer? E a gente vive numa sociedade que criou um padrão de que as pessoas têm que envelhecer juntas e viver juntas a vida inteira. E não é assim que tem que ser. E talvez cada um tenha um tempo para passar pela nossa vida, agregar o que tiver que agregar, ou a gente também se dá, e acabou aquele ciclo, e simplesmente porque acaba. Eu acho que rola uma frustração. Ninguém casa para separar, começa daí. Todo mundo casa sonhando em passar o resto da vida com aquela pessoa, porque nós fomos ensinados assim, né? Que o casamento tem que ser pro resto da vida. A nossa lei do divórcio é muito recente. Até que a morte nos separe, a nossa lei do divórcio é muito pesada. É de 1975. Peraí, eu tenho uma pior que essa. Separe. Isso aí que ela falou, olha só, eu fui em um casamento há pouco tempo, e aí assim, você vai ficando absurdamente crítico, né? Eu então, que gosto de falar, eu falo pelos cotovelos. Eu tô lá no casamento, já tinha tomado um pouco, né? E aí eu perco completamente o freio. E aí vai lá o líder religioso fazer o casamento e ele fala, a partir de agora, vocês se tornam um. Eu com a bebida na bola já falei, começou a acabar o casamento. Como é que você se torna um com o outro, caramba? Continua sendo um, o outro sendo outro. Exatamente, agora você se torna um. Não, eu não quero me tornar um com ninguém, não. Eu tenho pavor disso. Eu tenho pavor, eu não quero tornar um com ninguém, não. Deus que me perdoe. É uma pressão do caramba isso. Você tá doido, é isso que você falou, até que a morte separa. Eu falei assim, porra, é muito tempo até que a morte separe. Você só pode sair junto com a pessoa, você tem que ter o mesmo interesse da pessoa. Não, você vira um e depois de algum tempo você vê que aquele um tá te enchendo o saco. Não, você já não aguenta mais. Você não aguenta mais, você tá doido. A sua individualidade. Não, e assim, só pra concluir, a nossa lei do divórcio é muito recente. Sim. As pessoas, até pouco tempo atrás, se casavam achando que tinha que ser para o resto da vida. Não, e no religioso, pro católico tá? Não pode. Não, hoje pra você separar, a pessoa tem que concordar. Vê que eu não quero mais ficar e o divórcio ela tem que concordar comigo. Mas pra igreja você vai ser eternamente... Eu não quero mais. Você casou na igreja católica? Não. Não pode casar nunca mais. Quem foi já eu sei, acabou. mas aí vamos lá, o casamento no pelo Vaticano. menos tem uma perspectiva religiosa. Ok, eu até entendo quando você tem um cunho religioso
porque tá no campo da religião. O campo da religião, ele não tem lógica, ele vem pela fé. Então eu tenho essa, eu Mas a prefiro nossa fazer essa sociedade, distinção. a Agora, brasileira, ela é legislativamente, católica. cara, eu casei contigo, Lu. Eu quero me separar. Aí você, eu não dou divórcio. Era assim. Que papo de maluco! Como é que você... Tinha que ter um cônjuge culpado. Aí você tem que entrar com uma ação pra ter um terceiro, um juiz ou uma juíza, pra dizer se vai ou não, como vai, de que forma vai. Não, e Gente, isso é detalhe, insano. Um juiz que não conhece sua Isso vida, que não tem evoluiu. nada a ver com a sua vida, ele vai decidir Aqui, a sua com todo vida, carinho, Você vai já- ter que se submeter à decisão daquele cara Que não nunca conhece- casou. E não tá nem aí pra Que você. nunca casou, que não sabe o que é viver o casamento e nunca casou. Acabou de passar no quarto. Ah, gente, olha só, pode... eu sei que vão ficar com raiva de mim, mas assim, estudou a faculdade inteira, pós-faculdade pra passar no concurso. Passou. Às vezes é até virgem ainda. Aí vai fazer um divórcio. Não sabe nem o que é uma relação. Nunca teve Aí eu não posso falar isso que eu vou ser cancelado, né? Ele vai Nunca ser teve uma cancelado. doida na vida dele gritando e fazendo escândalo e quebrando o carro dele pra ele dizer o que pode e o que não pode. Isso é surreal. Não, Que é mas... fato, tá? O cara que não tem uma mulher que tira ele do sério, ele é só um garoto. Ele precisa arrumar alguém que tira. Cara, essa mulher vai me enlouquecer. No fundo, Tá no virando fundo. homem. Agora tá virando homem. No fundo, eu tenho uma teoria. Outro dia eu ouvi Eu acho que vocês adoram essas mulheres, Não, tá? Eu adoro a maluca. Não, deixa eu te falar. Meu Deus do céu, não posso falar maluco. Mas não é sentido pejorativo, não, que tem concordar. Aí a menina linda, uma menina belíssima, belíssima, devia ter uns 30 anos, assim, linda, linda, linda. Perfeita. Ela tomou banho e tal. Ia sair, tava falando com a amiga lá, passando batom no coisa. Aí a amiga dela, amiga, você não acha que essa seta é muito curta? Ela, claro que não. Eu vou sair com o meu namorado. Minha filha, ele tem que estar preocupado comigo circulando. Porque ele fica tão preocupado comigo que ele não olha pra mais ninguém. E outra coisa, aprenda. Essa pra mim. É essa que eu quero. Se ele não se ocupar Essa. com você, É ele vai essa. se ocupar com outra. Mas é o que eu falo. Adorei. O homem gosta da piranha. Não. A piranha no Mas é a sentido- piranha não no sentido pejorativo. Aprendeu, é né? da Eu empoderada. te falei. A piranha não é no sentido pejorativo. Eu sou uma boa aluna. Thiago já me ensinou. Não, e a gente que é piranha. Vocês estão ouvindo os conselhos dele? Claro. Ai, meu Deus. Deixa eu falar. Thiago já me ensinou que a piranha não é a mulher que faz sexo por dinheiro. Não é isso. Não, tem nada a ver. A piranha é essa daí. Que faz com que o cara perca tanta atenção dele com ela que ele não tem nem tempo, nem energia e nem peru pra olhar pra Mas, outras cara, mulheres. mas é isso que eu quero. É isso que eu quero. É isso. Eu quero estar num lugar, eu quero estar num bar, num restaurante, que na hora que ela chega, eu falo assim, misericórdia, essa mulher acaba comigo. Ah, mas tem aquela ali. Não, que foda-se aquela ali. Eu tô só Pô, nem aí, eu quero aquela ali, ó. Aquela ali. Então essa menina massagem. Essa é a piranha, e o homem gosta dela. Cara, porque O homem assim... quer a piranha. Mas é. Sim, mas eu falo, tem esse empoderamento Tem. do lugar de ser quem você é e se Ela impor. falou, ele Cara, mas deixa eu falar uma coisa, olha só. Mas agora deixa eu falar. Mas olha só. Mas ela tá certa, sabe por quê? Mas não O cara precisa bem ser a saia, é a postura. É, de chegar isso e- foi no sentido ilustrativo da claro saia. que a saia, o decote, É o conjunto. né? Cara, que eu- o homem é visual, então, às vezes é a isca pro cara, mas a postura, né? Porque tem aquelas mulheres lindas e completamente apagadas, né? Olha, Então, uma não vez, é eu, só, uma vez a eu ouvi uma postura. coisa muito sensacional que eu falei assim: você quer saber o potencial de um cara? Olha pra mulher que ele tá. Isso Sim. é fácil. Porra, isso é Porra, Não, por que, isso que eu tô é falando? total. Por que, que eu tô falando Ele isso? se Olha só. qualifica a partir da gente. O cara que é bem Demais. resolvido, o cara que é bem resolvido, ele é seguro de si, etc. Ah, mas aí é candidato a quanto? Gente, pra ser traído, basta ter mulher ou homem. Então, assim, isso é mó idiotice. Basta estar com alguém. Basta com alguém. Aí você para pra pensar o seguinte: o cara, eu vou falar, na minha perspectiva de homem, eu quero estar com a mulher que fala assim, caralho, a mulher é foda. Tipo, eu gosto disso, eu quero isso. Por exemplo, das coisas mais simples. Ah, tá discutindo a conta no restaurante. Eu poderia levantar e resolver, mas pra quê? Se a minha mulher resolve essa porra toda porque ela é foda? Dá mais o problema da casa, o problema do trabalho. Isso é um comodismo, hein? Não é comodismo não. é Eu segurança. resolvo, Vai ser eu problema. resolvo. Aqui, se ela acho que é fizer, segurança basta dela, um simples sinal pra mim, pra eu dar 2 pulos da cadeira e resolver o problema se for necessário. Se for na base da grosseria, da ignorância, seja lá o que for. Mas assim, quando eu vejo a mulher que tem atitude, que se posiciona, eu falo, caralho, bicho, ela não precisa de mim. Aí que tá, eu não quero uma mulher dependente de mim, eu não quero uma pessoa que viva a minha vida. Sim. Que assim, ela não tem um ciclo de amizade, ela não tem... Uma vez eu tive uma pessoa, um amigo que eu falei assim, cara, ele tava
um problema na relação, eu falei assim, cara, essa mulher precisa... Eu falando isso, olha que loucura, né? Ela precisa trabalhar, ela precisa ter a vida dela, ela precisa ter os problemas dela, porque ela vive a sua vida. Isso é um relacionamento que eu não quero pra mim. Uma mulher que viva a minha vida. O problema dela é o meu problema, a amizade dela são as minhas amizades. Sim. Cara, isso é surreal. Você não consegue... Aí que vem o problema. Onde entra a ausência. Eu não consigo admirar essa mulher. Sim. Mas chega um momento que eu não consigo mais admirar ela. Porque assim, eu olho pra ela, eu vejo os meus problemas, os meus... Cara, isso de você admirar a mulher por conta da postura, pra mim, é fundamental. Você perde uma outra perspectiva de vida. Porque se o teu parceiro tá vivendo outras experiências, tá vivendo a vida dele, tá vivendo outras coisas, um leva aquilo pro outro, um acrescenta o outro, um agrega o outro. Cara, um tem história pra contar pro outro. Volta naquela questão da admiração. Quando você tem uma pessoa do seu lado que você acha foda, e aí foda engloba tudo, né? A mulher que se posiciona, que sabe que é gostosa. E gostosa não tô falando de corpo, não. Gostosa tem um conjunto que atrai, né, a outra pessoa. A mulher que se garante, e isso mantém acesa a chama do relacionamento e faz com que o cara continue admirando e querendo e não tenha nem olhos pra olhar pra outras pessoas, né? Acho que a admiração equilíbrio é muito tênue, fundamental. igual ciúmes. A pessoa que não sente ciúmes, ela não liga pra outra. Ah, eu não tenho ciúme, então não, a gente... tem sim. Para que tem sim. Ele vai criar história, tem não sim, tem ciúme. Gente, só uma parte, esses dois são super amigos, tá? Não, a história é com o marido dela, ela morrendo de ciúme, porque o marido dela tava comigo. Amigo do marido. O marido dela tava comigo, ela tava morrendo de ciúme. Vários não ficam tricotando de inteiro. E vou contar qual foi o ciúme aqui pra você parar de falar isso. Quem não sente ciúme. Quem não sente ciúmes. Agora, também tem aquela questão, o ciúme é uma linha muito tênue, né? Você pode ter uma pessoa ciumenta também que torna a relação insuportável. E aí você fala, cara, não quero também isso pra minha vida. Então, assim, isso é uma relação muito tênue. Mas o sentir ciúmes eu acho saudável. O se manifestar, o de alguma forma, dentro da relação, como um lida com o outro, colocar isso pra fora, seja ficando emburrado, seja falando uma piadinha, seja falando alguma coisa, seja... Querendo tolir o outro. Mas assim, o ciúme precisa... Eu acho que ele faz parte da relação. Da mesma forma que essa coisa da mulher empoderada. Faz parte da relação, só que também vem um outro ponto que aí eu vejo muitos homens se assustarem. A mulher empoderada que se torna... como é que eu vou dizer? Ela se torna e quer se impor mais do que o cara. Isso aí eu vejo muita gente saindo disso. Sim. Ela não não consegue de igualdade mais. Exatamente. Tem que ter igualdade. Ela inverte literalmente o papel. Aquilo que o homem era antigamente com a mulher, de ser o alfa, ela quer se tornar a mulher em cima do alfa do cara. Exatamente. Tem cara que vai aceitar? Tem, tá tudo bem, igual tem mulher que aceita até hoje. Mas assim, não é um tipo de relação que eu quero, por exemplo, pra mim. As pessoas do meu ciclo de relacionamento, todo mundo fala, cara, como é que eu vou ficar com a mulher que ela mete o dedo na minha cara no sentido grosseiro, mandando de uma forma como se ela fosse minha dona, por exemplo. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu acho que esse equilíbrio de postura, de ser bem resolvida, de se posicionar, mas também não ser além do que o cara, da mesma forma que o cara tem que ser bem resolvido, se posicionar, mas também ser homem o suficiente para assim, peraí, calma, né? Vamos igualar aqui. Mas o homem ou mulher, eu acho que é a gangorra, né? A gente já brincou de gangorra, né? Se um tá muito embaixo, outro tá muito em cima, fica parado, né? Aí a brincadeira tá nessa alternância, não tá olhando, aí quando o outro vai, o outro tem que empurrar o outro, quando o outro desce, levanta. Seria tão mais fácil, né? Se as pessoas... porque a gente quer refletir todas as relações de poder da sociedade na relação, isso é natural. Mas... quando você está... Eu acho que o Notting Hill traz uma coisa para as mulheres poderosas, que a gente também vive às vezes. Às vezes eu só quero ser uma menina também. É isso às vezes aí. eu quero que você... Eu acho isso fantástico. Eu só quero ser uma menina. Às vezes eu quero que você vá no restaurante. Eu acho isso fantástico. Você com uma expectativa em cima de mim, eu de que eu sou um mulherão da Eu acho isso fantástico. Que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque você é isso. Cara, eu só quero ser uma menina dos braços de um homem. Cara, eu acho isso fantástico. E às vezes você fala nos braços de um homem, não necessariamente num homem de relação pessoal. Às vezes uma relação de amizade, às vezes uma relação de trabalho, onde você tá cansado, você tá saturado. Só que o cara chega e fala assim, tá, fica aqui, deixa aqui, que agora a partir daqui em diante é comigo. Não é porque eu sou mais do que você, é porque chega um momento que você cansou e você fala assim, cara, agora é o meu momento de alguém me cuidar de mim.
Pra finalizar, Resumindo essa história. eu quero finalizar, eu vou introduzir um tema, mas pra finalizar. Eu vou Olha introduzir só, vou voltar tema. na minha frase inicial. Eu topo tudo desde que nada entre em mim. Não, eu vou introduzir com você. Eu quero aproveitar esse episódio aqui em que nós trouxemos um representante do sexo masculino. Pra não dizer que esse Querido, programa é maravilhoso, gostoso, poderoso, Tiago Minaget, para falar, e eu já quero finalizar, porque eu vou pedir a opinião de cada um, sobre aquela questão que nós conversamos relacionada a... A gente está falando sobre segurança feminina, né? Agora, finalizar falando um pouco sobre insegurança feminina. A mulher, muitas vezes, entre quatro paredes, é insegura com o próprio corpo. Principalmente quando você chega na primeira vez, né, em uma situação de ter uma relação sexual em que o homem vai te ver ali sem roupa. Mesmo muito envolvida, com muita vontade, a mulher pede para apagar a luz, prefere jogar o cobertor em cima, insegura com o próprio corpo. Isso é muito comum com as mulheres. Então, para finalizar, eu quero aproveitar o Tiago aqui e perguntar a ele, depois a gente vai, cada uma, falar a sua opinião. Isso realmente é uma questão para os homens, assim? Se a mulher tiver uma barriguinha, um peitinho caidinho, porque já amamentou 5 filhos, um pouquinho de celulite no bumbum, estria, e o cara tá cheio de tesão, mas se acender a luz e ele olhar aquilo, isso vai fazer o homem broxar ou não tem nada a ver? A gente já sabe a resposta. É neurose nossa. A gente quer ouvir. Cara, isso é neurose pura feminina, assim. O cara, se ele for broxar, por exemplo, porque ele já é broxar de qualquer forma. Isso tem a menor relevância para homem. Aí eu vou falar por mim. A menor relevância. A menor relevância. Não, peraí. Não, a menor relevância. Até porque, de coração, aí eu vou te falar como homem. Quando eu tô lá flertando com a pessoa e tal, eu já dei aquela mapeada, aquela checada geral. Mas a gente eu já imagino. A gente bota a cinta, a gente Eu já bota- imagino. isso, botou A gente- peito, botou... Não imagina, não. Eu já imagino Tem mulher que mais ou bota menos com o panorama. bumbum, bota- Posso me frustrar, Tem uma até margem me de erro, surpreender. né? Tem uma margem de erro, óbvio. Mas eu já imagino o panorama. Posso me frustrar, me surpreender? Posso. Mas assim, não é aquilo ali que vai definir se eu vou broxar pau ou sobe não, ou desce. se eu vou querer de novo ou não. Não é aquilo ali. Não é, né? Não é. Não é. quando E outra, o cara que gosta bota a de- culpa na bebida é porque ele é um idiota. Porque bebida... Ah, eu tava bêbado, nem reparei. Mentira. Mentira. Não é aquilo ali. Se vocês observarem, pode observar. Pode observar. Quantas vezes vocês viram traições que a mulher do cara era infinitamente mais bonita, do que né, a- assim, no padrão social de beleza, era infinitamente melhor do que com que ele traiu. É verdade. Isso aí já explica tudo. Verdade. Então, assim, cara, esquece isso. Essa coisa de apagar a luz. O homem gosta de luz acesa. Aí tem aquela questão do síndrome do pau pequeno, né? A não ser o cara que tenha problema com relação a isso, que ele não quer que veja, e aí ele quer que apague a luz. Fora isso, homem quer luz Mas você acesa. já teve quer... mulher que quis ficar vestida porque tem algum tipo Já, de problema? já, e assim, é mais comum do que eu imaginava. Mais comum do que eu imaginava. Mas assim, de novo, isso não é uma questão pra homem. Que eu acho muito doido transar E assim- vestido. Não, é Né? assim, uma Botar coisa... a blusa, olha só, não, uma você coisa é você quer fazer uma aventura. Não, meu amor. Uma coisa é você... Eu tô falando no quarto. Não, amiga. Eu tô falando no quarto, assim, que eu vejo que esses programas bote, as mulheres lá também tem, tadinha, essa cirurgia que deu errado, aí tá com alguma cicatriz, várias falam que só transam de roupa. Eu não queria tirar o sutiã. Antes de botar o silicone, eu não queria tirar o sutiã. Você Porque eu pode tinha ter vergonha, certeza... Porque o meu peito vinha aqui. Deixa eu te falar uma coisa. O cara ia desistir no meio do caminho. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter certeza que os caras que você saiu não estavam nem aí pra isso. E se tivesse, não é muito firme, não. Mas a mulher fica insegura. Eu queria transar. Não, olha só. Deixa eu te falar uma coisa. Olha A só. gente quer se sentir Deixa eu melhorar a bem. resposta. Pode. O cara que, por exemplo... Uma oportunidade pra você. Deixa eu melhorar a Vai lá, resposta. vai lá. Quando você não se sente insegura por causa do peito, por causa de alguma coisa, uma celulite, etc, e o cara tem um problema com isso, ele é mais inseguro do que você. E talvez ele nem tenha certeza se aquilo ali que ele tá fazendo é o que ele gosta. Mas se a mulher tirar o sutiã, vamos lá. Meu Esquece. caso, tá? Tirou o Meu sutiã. amor, Pá, você acha que eu tô preocupado qual a latitude, longitude, a direção? Ele vai Aí eu vou te falar como... levantar- Aí deixa eu ser como a Rafaela gosta de me O chamar. né? tóxico. O tóxico. Deixa eu falar. Eu não tô nem aí.
Se é grande, se é pequeno, se tá torto, se tá caído, se tá pra cima, se Vai tá tudo de pra lado. dentro. Vai ser, é peito, é tudo. É Não, se tem uma energia se que tá tem, fluindo. exatamente. Se você tem uma química com a Eu pessoa, acho isso que é tem uma totalmente fluidez. relevante. Hoje eu penso assim. Isso é totalmente Eu não relevante. pensava, não. E te digo Mas mais, o cara que estiver preocupado com isso, minha filha, bota pra pastar que ele deve gostar da mesma coisa que você. Eu acho, Leila, e eu sinto isso, porque você e Lu, digamos assim, são mais saradona, né? Eu não sou nada sarada. Não, são. A Lu é sarada. Eu sou estilo mais, que eu brinco assim, gordelícia, né? Que eu malho, mas não tô magrela. Então, e aí Delícia, você olha. vai pra academia e você vai pra alguns ambientes. Se você se deixar levar essa coisa da estima feminina, cara, você vai estar sempre inadequada. É Porque verdade. no meu caso, Deprime. eu tenho peito grande, eu sou baixinha, eu não sou magrela, eu tenho força física, eu tenho uma definição, mas eu não sou uma mulher saradona. E aí, se a gente não tem o sentido do próprio valor, você vai ficar só tomando remédio, só tomando bomba, só infeliz. Então, a estima... Claro, eu tô com 45 anos, então... eu acho que tem um lugar de aceitação que a idade traz. Mas eu fico com muita pena, porque eu gosto, por exemplo, de treinar. Aí eu tenho personal e falo assim com ela, eu tô aqui porque eu tô com 45 anos, eu tenho consciência que eu preciso ter músculos. E que para isso eu tenho que fazer exercício de força. Mas eu não quero que toda hora venha aquilo. Não, você tem que fazer dieta, você tem que tomar remédio, você tem que... Não, deixa de ser prazeroso, vira um Não, tormento. Eu quero saúde. E hoje é muito difícil. Porque você vai abrir a rede social, você vai ver o padrão. Cara... Que não reflete a realidade, né? Não reflete. Outra coisa, dentro do que você falou, deixa eu só, de novo, atropelando aqui pra falar. Ela vai ouvir isso, ela vai saber que eu tô falando dela. Ela virou pra mim e falou assim, isso ontem. Qual padrão de mulher que te atrai? Uma pessoa. Uma pessoa, não, uma mulher. Uma pessoa é muito vago, né? Uma mulher. Aham. Quero mais espumante de produção. Eu tô seca a produção. Uma mulher vira e fala assim, qual o padrão de mulher que te agrada, que te atrai? E juro, eu nunca tinha recebido essa pergunta. E eu falei, e eu pensei que eu tinha essa resposta, eu não tenho. Porque eu comecei a falar, cara, tem a magrinha, tem a saradona, tem a gordelícia, tem... Eu falei, não tem. Eu falei, juro, eu não tinha resposta. Eu fiquei gaguejando e falando, não porque eu não queria responder, é porque eu não tinha resposta. Eu falei assim, caralho, eu não tenho uma resposta. Gosto de mulher. Exatamente, eu falei, eu gosto de mulher. Mas assim, eu gosto de mulher. Só que assim, eu não... Você fala assim, 3 mulheres completamente distantes, diferentes. Né? Vocês três, Que fisicamente. Você comenta brincando. Eu sempre brinco com ela assim, pegaria todas. Quando eu boto foto assim com umas amigas dele, pegaria todas. Aí eu falo, pegaria todas. Só que não. Mas é uma... Mas, Eu não pegaria. Não, brincando. Eu não pegaria. mas é uma Pegaria questão... nenhuma, na verdade. Mas aí... A Lira contorna, não, gente, peraí. Não pega não. Não é bem nenhuma, assim, não. nenhuma, na verdade. Mas eu tô falando isso pelo seguinte, não tem um padrão pra homem, tá? Falando como homem. Não tem um padrão, assim... Lógico, você tem aquela coisa que, talvez te chame a atenção, mas não existe, assim, a loura, a preta, a branca, a ruiva. Não tem. É mulher. Rolou química, vai atrair. Acho também que a beleza vem de Vocês dentro. também concordam? Eu Agora acho. vamos lá, também acho. Vamos lá, já... A gente quis, assim, uma opinião sobre perspectiva masculina, né? Mas a questão, no fundo, eu acho que é sempre a gente com a gente mesma, né? Como que a gente se sente ali, porque nós fomos criadas realmente para não sermos expostas, uma mulher que mostra muito corpo, uma mulher que no sexo se entrega muito e olha só, olha a fala minha, olha que absurdo, se entrega muito, não, a mulher que gosta e quer... Mas se entrega, não, se entrega, mas no sentido de se entrega, parece que você está correspondendo a alguém. Né? E Se não entrega a ele. Isso é uma perspectiva bem eu acho que machista. goza mesmo. Você entendeu? Né? Assim, Entendi. Se entrega, não é. Você não tá se entregando pra ele, você tá se entregando pro prazer. Pra você. Pro prazer. Não é pra se alegria. entregar a alguém, é se entregar ao seu desejo. Então, Sim. você vê como é que até a minha fala, às vezes, ela é bem contraditória, se você for prestar atenção. Mas a gente se incomoda porque a gente foi criada para esconder o corpo. A gente foi criada para não se expor. E hoje em dia também com as redes sociais, onde as pessoas são muito perfeitas e criam esse padrão estético que é surreal também e não é real. Não é. Olha só, posso falar uma coisa pra vocês?
A minha pele não é o que vocês veem. A gente bota filtro nesse... A gente não, você. Nesse... Eu não falo. Eu sempre falo pra ela, ai Lu, bota um filtro aí, cara. Eu tô horrorosa. Não, sua pele tá ótima. Bota um filtro. Mas eu falo, bota um filtro aí. Então, assim, nada é o que se vê. E a gente cria essas coisas, até eu mesmo, outro dia me olhando no espelho, falei, gente, eu tô feia. Aí eu me lembrei, gente, no vídeo eu não sou igual eu sou na real. Muito louco Não. isso. Não, Mas não bota filtro, não. Mentira, o Márcio Você, sabe. filma, o Márcio fala, não, O bota. produtor tá dizendo que não bota. Ele bota um filtro. Vamos chamar o VAR? Vamos chamar o VAR? O produtor, tem filtro? Tem filtro? Falou que não produtor? tem. Não tem filtro. Não tem filtro. Gente, assim... Mas é deixa por eu só então acabar com essa coisa que você falou, que eu fiz até um post no meu Instagram e muita gente veio comentar. Porque, ai, gente, parece que eu sou a chata, mas a gente tá bonita assim, todo mundo tá com a pele em dia, entendeu? Então essa coisa de você também ver a blogueira que fala, ai, acordei. A minha pele. Ah, estou A gente não tem paciência pra isso, não. Meu skincare. Ela fez ontem Ultraformer, ela fez injetável, ela fez peeling. Então, vai acordar com a pele maravilhosa. Amiga, ela tá com entendeu? filtro no Instagram. Não, sem filtro. Eu tô falando dessa coisa da beleza natural. Gente, mas olha só, não é só Porque ela não, hoje tá? Tem um monte de homem aí, tá? A nova estética é a beleza natural. Só que a beleza natural, cheio de procedimentos caros. procedimentos caros. Muito Sim. caros, que não são acessíveis à maioria da população. Que fique bem claro isso. É muito fácil para mulher que tem dinheiro, para blogueira, que muitas vezes faz permuta e ganha o serviço de graça, ficar bonita, né? Porque ela chega na nossa idade, ela ganha o botox, ela ganha o preenchimento, ela ganha Deixa eu falar aquele uma coisa pra laser aqui vocês. para tirar a Amor, Deixa eu olheira. falar uma coisa pra vocês como homem. Vocês fazem isso pra vocês, mulheres. É por uma questão de Não, segurança. não, não. Vocês fazem isso pra vocês, mulheres. Ah, não, uma pele bem Não, cuidada faz Você, toda então, a vocês estão. diferença. Entendam Vem só com uma essa- coisa. Vocês Thiago, estão fazendo pra vocês. Vocês não estão fazendo pra Você homem. tá querendo enganar quem, Thiago? Caceta, eu tô falando. Pra mim, o cara que tá preocupado com isso, ele gosta da mesma coisa que você. Porra, eu tô dizendo. Caralho, vocês estão fazendo. A disputa é entre vocês. Tira. Vocês que ficam, Mulheres ai, que eu tô se linda. cuidem, Ah, porque eu tô... Fiquem lindas. Não, sim, também sabe acho, por quê? eu super Fiquem gosto. lindas sim, super se cuidem. Mas isso envolve segurança. E a segurança traz uma beleza. Porque a beleza vem de dentro. A mulher que é segura de si, pode ser que a sua segurança venha do seu botox. E tá tudo bem. Se eu precisar dessa segurança, eu tô fudido. Mas olha só, tem mulher que se sente mais Você segura. tem testosterona, Sem meu ruga. amor. Então tome A gente testosterona, não tem, porra. Então toma. Faz reposição Não, hormonal, olha sei só. lá. A Eu mulher acho que cai, tá? a mulher, A mulher cai. a mulher se sente mais segura depois dos Claro. procedimentos. Fato. Pra quem? Pra ela mesma. Ah, então tá. E a Beleza. segurança levanta a Beleza. autoestima. Pra homem não é. Mas a mulher se Pra sente... homem não é. A beleza vem de dentro, eu Ok, acho. não, olha só. E a mulher que se sente mais bonita, ela vai exalar a beleza. Aí- O homem pode até olhar e falar assim, não mudou em nada esse botox, mas a mulher, ela se sente mais segura, ela vai ter mais liberdade pra, de repente, não colocar tanta maquiagem, pra colocar, Mas de isso repente, é uma você roupa com você mais, mesma. mais sensual. É isso que eu quero dizer. Isso é você com você mesma, Mas não é pra autoestima, mim. reflete em você. Não reflete em mim, não. Porque se você Claro botar um que biquíni reflete. pra mim de botox ou sem botox, não vai mudar nada, que eu vou olhar pra tua bunda. Mas o botox é na cara, não é na bunda. Então pronto, aí que adiantou o botox? O que eu quero dizer é o seguinte, essa disputa, essa coisa de procedimento, isso é entre vocês mulheres. Homem que tá preocupado com isso, de novo, gosta da mesma coisa que você. Homem não liga pra isso. Claro que nenhum homem, antes que digam isso, eu quero ver ele andar com a mulher horrorosa do lado. Não é que o homem queira ou não vai andar com a mulher toda desarrumada, toda deselegante, toda descabelada. Não, não é isso não. Eu tô dizendo que esse excesso de cuidado com estética, botox, isso muitas vezes é você com você mesmo. Gente, isso é tudo porque a gente tá numa Rolê sociedade... 40 mais. Rolê 40 mais. numa É, sociedade quem tem 20 que não tem isso, né? Envelhecer é quase um crime, né? Então a gente tem que lidar com isso. Etarismo é um assunto para o nosso próximo programa. Não é? É por isso que o nome do programa é Rolê 40 mais. Não surgiria Gente, esse mas eu me assunto sinto de melhor, botox. melhor com 40 do que antes. Então, mas tá? não surgiria esse assunto se fosse rolê 18 mais. Não, né? não sei não, hein? A Mas gente- é que as meninas de 18 Exatamente. falando 20 anos. Mas aí envolve também aquela questão de Deixa eu encerrar. Deixa eu de só... obrigação de E ele padrão quer de beleza. encerrar o nosso Não, não quero Vamos encerrar deixar não. eu Encerrar a minha falar. fala. Ah, meu Deus Na do céu. academia. Não, eu quero deixar na- hoje o Thiago é o nosso convidado masculino. Eu vou deixar você encerrar o programa. Não, então, Thiago. na vai. academia, eu vou falar da Vai. academia. Academia que todo mundo aqui frequenta, né? Todo mundo vai na academia aqui, né? Academia. Se você fala o rolê 40 mais, que os 40 mais ouçam, né? Na academia, as mulheres com 40 mais estão infinitamente melhores, Concordo. esteticamente, visualmente falando, do que as meninas.
É impressionante. Concordo. É impressionante. E eu não tô falando isso porque eu tô aqui, não. Quem me conhece sabe que eu falo isso direto. Faz, cara, por exemplo, a academia lá que eu malho lá, tem uma aula lá de coletiva lá de parte de feminina, de step, aquelas coisas que normalmente a turma é 100% de mulher, né? Cara, quando abre a porta do salão e sai a mulherada, eu até paro pra ficar olhando. E não tem nenhuma com menos de 40 ali. É impressionante. Por isso que eu tô dizendo, tá? Essa coisa eu estou com mais de 40, eu caio. Cara, cai se você quiser. Esteticamente, você pode ter a sua autoestima elevada quando você faz lá seus procedimentos. Mas assim, tem tanta mulher se perdendo com isso. Meu Deus! Tem uma mulherada deformada que eu olho e falo assim, credo? Sim, Falamos sobre isso quando a Anitta fez os procedimentos, né? Assim, tem uma mulherada Mas que ela fica tá bem deformada, bonita, que a agora, mulher era essa tão não. bonita, fala assim, caceta, ela tá Não, tão essa não. bonita. Eu gostei. E a mulher se estragou. Né? Assim, até no corpo mesmo, né? Os Mas é preenchimentos. tudo com moderação, né? Tudo. A beleza tá no equilíbrio. Não seja muito bonita, né? Gente, é isso então. Vocês querem fazer considerações finais? Rafaela, suas considerações finais. Minhas considerações finais. 1 minuto para Está suas aberto às considerações finais. considerações finais. Gente, é muito bom estar com vocês. Eu acho que, na verdade, o que a gente leva disso tudo, e aí vou finalizar, que a vida feliz, que a gente falou de relacionamento, de estética, de autoestima, são relações... e isso é um estudo da felicidade, de Harvard, né? Sim. E aí o que viu que as pessoas As são relações felizes humanas. é que criaram boas relações ao longo da vida. Então, estar com vocês aqui, compartilhar, é uma felicidade. Então, hoje eu não preciso nem de outras felicidades. Vai Que eu já pro estou, livrinho. hoje eu já estou realizada, hoje eu já estou satisfeita, tá, Leila? A gravação hoje vai pro livrinho de gratidão. Rafaela me ensinou sobre o livrinho de gratidão. Agradecer 3 coisas Todo dia, no final do dia, a gente escreve 3 coisas pelas quais a gente agradece naquele dia. E eu faço, desde que você me ensinou, eu faço isso até hoje. É ótimo. Isso Nossa, muda a isso é muito vida. legal. Isso muda a vida. Eu tenho um lado meio coach, Nosso tá, encontro gente? aqui Eu hoje tô vai vendo. entrar no meu livrinho da gratidão. Tiago, suas considerações finais e você encerra. Um minuto, hein, Tiago? 1 minuto, jogo rápido. Agradecer vocês por estar aqui, obviamente. Me sinto num harém. Imaginei que fosse ficar tímido. Acabei não ficando. Acredito Imagina que se não. não ficar. Acho que não fiquei. Mas eu acho que o mais importante aqui, que eu tomo até como lição pra mim, é tentar falar abertamente de assuntos até sensíveis sem ter a preocupação de cancelamento, de ser grosseiro, de ser escroto, de ser ofensivo, de ser agressivo. Mas também falar de angústia que o homem também tem. Porque assim, hoje se coloca o homem numa posição tipo quase que lixo, né? Mas eu vejo também que tem muita coisa que eu sinto falta. Essas conversas com mulheres, eu gosto de ouvir, eu gosto de saber. E queria agradecer por estar aqui e dizer que tem um bocado de gente que vai se identificar com esse programa, né? Maravilhoso. Fala aí, Leila. Foi um prazer enorme estar com Foi vocês. incrível. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada por esse bate-papo super especial. E é isso, eu Rolê 40 Mais trazendo um convidado, um homem na Berlinda aqui hoje. Essa carinha de 30, Que mas entregou 40 tudo. mais. Entregou tudo. Prometeu nada, entregou tudo. E eu vou deixar um recado final aqui. A gente falou sobre envelhecimento, sobre tantas coisas. E eu sempre digo, os homens só envelhecem quando os sonhos se transformam em lamentos. Vamos sonhar grande. Vamos deitar todo dia e pensar, ter perspectivas, ter novas, né, possibilidades. Acordar todo dia, ser grato ao que a gente tem, seguir em frente sempre. Que é isso aí. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Beijo.